galera do nibvideoaulas.blogspot.com.br, beleza? Estamos aqui para uma aula de funções. Eu sei, você deve estar estranhando, uma aula de funções em macros. Bem, nossa aula de macros não é apenas macros, e sim VBA, ou seja, Visual Basic para aplicações. E nesse caso, não tem como falar de macros e não falar de funções sem falar de macros. Na sua estrutura são parecidas quando formos colocar o código, mas tem diferenças importantes que nós vamos abordar na aula de hoje, sendo você, ao fim dessa aula, capaz de criar a sua própria função. Além disso, também vamos ver a função, a ferramenta DateDiff, que é uma ferramenta de cálculo de diferenças de datas, que vai ser muito útil também para a construção de macros. E se você está se perguntando o que é função, para quem já mexe com Excel, são aqueles comandos que a gente dá depois do igual e ele sempre retorna um resultado. Por exemplo, quando eu boto igual, soma e boto entre parênteses o intervalo de células que eu quero que ele faça a soma, eu estou utilizando uma função, no caso a função soma. Dentro do VBA nós podemos criar uma função personalizada, ou seja, eu posso prever um cálculo que eu vou ter sempre que fazer na planilha e criar uma função para poder realizar esse cálculo sempre. A vantagem de uma função em relação a macro é que a função pode ser usada várias vezes na mesma planilha, obtendo resultados diferentes. Eu posso realizar vários cálculos ao mesmo tempo, utilizando aquela função com valores diferentes. Beleza? Então nós vamos entender melhor isso durante a aula, ok? Antes de mais nada, convido vocês a acessarem o nibvideoaulas.blogspot.com.br, é o nosso blog, é o nosso site onde ficam nossos anúncios, nossas apostilas, nossos parceiros. É lá que as aulas são mantidas no ar, é graças a ele que ainda existimos, então se você puder visitar pelo menos uma vez por semana já ajuda bastante. Depois, no final desse vídeo, se você curtiu esse vídeo, dá um like pra gente, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito e curta a nossa fanpage, que lá também tem muita novidade, beleza? Estou com a planilha aqui aberta. A minha planilha é uma planilha de controle de aniversário, apenas para ilustrarmos aqui a aula de hoje. Eu tenho um campo de nome, onde vou digitar manualmente. Eu tenho um campo de data de nascimento. Eu já deixei essa coluna toda formatada para data. Se você não sabe como faz isso, é na guia página inicial. E eu altero a formatação aqui em número para data, beleza? Essa coluna tem que estar como data abreviada. E a última coluna é a coluna de idade, que é onde eu vou criar uma função para me dar a idade sempre que eu digitar uma data de nascimento aqui, beleza? Eu sei que existem outras funções no Excel que poderiam, combinado com um determinado número de códigos, fazer sair o mesmo resultado, mas eu quero mostrar para vocês aqui como a função pode servir de atalho para facilitar a sua vida, além de você poder personalizar os seus resultados, ok? Então, vamos parar de enrolação, vamos direto para ação. Segure Alt F11 no seu teclado, o editor de Visual Basic vai abrir. Para criarmos a função vamos precisar de um módulo. Se você não possui um módulo criado, vai em Inserir, Módulo. Com o módulo aberto, eu vou criar a minha função. Criar uma função é a mesma coisa que criar uma macro. A diferença é claro que na macro eu vou botar sub e o nome da macro, para informar que é uma macro. A função eu vou escrever function, para dizer para o Excel que eu estou chamando a função. E depois o nome que eu quiser para a minha função. Eu vou chamar aqui de sua idade. Outro detalhe importante é que nas macros a gente não costuma mexer nos parênteses que ele sempre cria, certo? Aqui eu vou abrir um parêntese e eu preciso especificar na criação aqui a variável que eu vou utilizar para poder puxar o valor de cálculo. Eu vou calcular a idade do usuário, então eu tenho que ter uma variável que capture o valor da data de nascimento. Nesse caso vai ser o valor da célula lá. Da mesma forma que qualquer função que eu digito no Excel, entre os parênteses dela eu tenho que especificar os valores, aqui também. Só que aqui eu vou especificar uma variável, em vez de valor exato. Então minha variável vai ser nasceu, vai ser o nome que eu vou dar a ela. Vou botar essa para dizer que ela é alguma coisa, depois date. Nasceu é uma data. Se eu for usar mais variáveis, eu boto vírgula e declaro outras variáveis, assim sucessivamente até ter o número de variáveis que eu preciso para trabalhar com o meu cálculo. Você pode colocar de acordo com a sua necessidade. Na nossa planilha a gente só vai ter uma variável, que é a data de nascimento da pessoa. Então eu já posso fechar aqui esse parênteses e apertar Enter. Minha função foi criada e sempre que eu for utilizar ela no Excel, ele vai pedir um valor. Esse valor vai ser atribuído à variável nasceu, beleza?
Agora vamos ao cálculo em si. Para calcular a idade, eu vou precisar achar a diferença entre a data que ele nasceu e a data de hoje. Porém, eu sei que se eu simplesmente escrever essa função na planilha, em algum momento alguém pode escrever essa função e colocar um campo que não tenha valor. E isso vai provocar um erro. Para evitar o erro, eu vou criar uma condição aqui para anular essa função sempre que a variável for nula. Ou seja, sempre que eu não possuir o valor da variável. Vai funcionar sem isso também. Mas como eu te falei, para evitar erros, caso a pessoa não digite o valor, então eu vou especificar aqui, ó, se, ou seja, if nasceu for igual empty, ou seja, vazio, eu boto then, ou seja, se nasceu for igual a vazio, então o que? Eu quero que ele saia dessa função, ele não execute ela. Eu boto exit, que significa sair, function, sair da função, e eu terminei minha condição, então também aviso para ele que esse é o end if, ou seja, fim do if. Beleza? Isso aqui é um tratamento de erro, né, para evitar que ocorra o erro. Agora, eu preciso informar para o Excel qual é a idade do meu usuário baseado nessa variável nasceu que vai ser atribuída lá na planilha. Se você tiver meio perdido com essa questão da variável, que eu sei que muita gente se perde com isso, você vai entender na hora que nós usarmos esse exemplo na planilha. Então só acompanha a aula e no final você vai entender o funcionamento, ok? Então eu vou dizer que sua idade possui o valor, e esse valor é o valor da diferença entre nasceu e a data de hoje. A ferramenta para achar a diferença se chama date, de data, diff, com 2 Fs. Eu estou dizendo para o Excel, acha a diferença de datas. Eu abro um parêntese e especifico qual intervalo que eu estou procurando. Nesse caso, estou procurando intervalo de anos. Para esse operador aqui, especificamente, para ele achar anos, eu tenho que botar, entre aspas, 4 sequências de Y, tá? Se fosse mês, eu botava, entre aspas, uma letra M. Ok? Existe outras formas também de trabalhar isso, você pode achar com mais detalhes em algumas tabelas da própria Microsoft na internet, na página oficial. Mas, no nosso caso aqui, nós vamos usar esse intervalo de 4Y. Eu aperto vírgula, ele vai me pedir a primeira data para achar a diferença. A primeira data vai ser nasceu. Como nasceu vai estar com formato de data, eu vou capturar ele primeiro como data. Para fazer o cálculo eu vou ter que transformar ele em string, porque essa ferramenta aqui só utiliza strings. Então eu vou botar str, que é um conversor de string, abro parêntese, boto minha variável nasceu, fecho parêntese, pronto, nasceu já está convertido para string. Aperto vírgula e informo a próxima data. A próxima data é a data de hoje, que se eu for chamar também vai vir em formato de data. Então eu converto também para string, eu boto str para converter string, abro parêntese e chamo a função date, que é literalmente a data de hoje. Fecho parêntese e também fecho o parêntese da ferramenta dateIf. Beleza? Aperto Enter, o cálculo já foi realizado. Já criamos a nossa função personalizada. Ok? O código não é difícil, o importante aqui é você entender como funciona uma função. O que nós fizemos aqui é declaramos que agora nós temos uma nova função chamada sua idade, e ela já possui uma variável chamada nasceu, ou seja, toda vez que eu utilizar ela na planilha, tudo que eu colocar entre parênteses vai pertencer a essa variável aqui. Ok? Você já vai ver funcionando. Antes de fazer o cálculo, eu também especifiquei que se a minha variável for vazia, então é para sair da função, não é para fazer nada, ok? E o valor de sua idade é igual à diferença entre a minha data, a diferença de anos entre a minha data de nascimento e a data de hoje. Só isso, ok? Aprendemos duas coisas hoje, criar uma função e achar a diferença de datas. Agora vamos ver a nossa função funcionando para que você compreenda de forma completa o funcionamento dela. Eu vou voltar lá na minha planilha, vou colocar aqui um nome qualquer, João Souza, por exemplo. Opa, deixa eu corrigir aqui. Vou colocar uma data de nascimento, vamos supor que ele nasceu nos anos 80. Beleza? Tenho aqui uma data e tenho um nome. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma operação do Excel normal, só que utilizando aquela função que eu acabei de criar. Eu boto igual sua, olha só lá embaixo já aparecendo a sua idade,
eu abro parêntese. Lembra que eu tinha declarado uma variável? A variável vai receber o valor que eu informar aqui. O valor que eu vou informar aqui é o valor da data de nascimento. Ela está onde? Ela está na coluna B, linha 2. Então eu boto B2, fecho parênteses, minha variável vai receber esse valor. Eu aperto Enter. E eu sei agora que João tem 32 anos. Vamos fazer mais um teste? Vou botar Daniel Silva. Nasceu dia 9/4/1998, vamos supor. Vou botar igual sua idade, abra parêntese, agora eu atualizo para B3. Aperto Enter. Viu? Ao contrário da macro, eu já tenho dois resultados aqui com uma única função. A macro ela só consegue executar uma por vez. Então, para fazer esses atalhos de cálculo personalizados, principalmente quem é matemático e trabalha com coordenada geográfica e tem que fazer conversão de número, você, em vez de ficar fazendo macros, você pode fazer uma função, ou seja, criar uma função para realizar um cálculo que você precisa fazer sempre e não quer perder tempo digitando uma fórmula enorme aqui na barra. Ok? Você também pode criar cálculos personalizados e vender. Tem pessoas que fazem isso também. Beleza? Se eu fosse digitar essa função aqui, por exemplo, sua idade, parênteses, especifica aqui o B4, que não tem valor nenhum, e fecha parênteses, ele vai deixar zero, ele saiu da função. Beleza? Ele não vai dar erro. Então, a função ela permite que se realize cálculos assim rápidos e ela sempre vai retornar o resultado, tá? Beleza? É por isso que está dando esse zero aqui. Ao menos que eu crie uma condição para ele botar um texto vazio. Mas ela sempre tem que retornar o resultado. Ela não é como a macro. A macro às vezes pode fazer uma operação e não retornar nada. Eu posso programar minha macro também para não retornar nada em determinada circunstância. A função ela retorna valores. E você também pode utilizar uma função dentro da macro. Então é muito importante que você entenda a estrutura do código, ok? Se ficou dúvidas, deixa aí nos comentários. Ou vá no nosso blog, univovideoaulas.blogspot.com.br, clique no campo de contato e manda um e-mail pra gente, ok? Também não deixe de visitar o nosso blog. Se gostou dessa aula, clique em gostei. Se ficou dúvida, deixe nos comentários. Se quiser nos ajudar, compartilhe esse vídeo. Também curta nossa página no Facebook, se inscreva no canal se não tiver feito isso ainda. Eu agradeço demais a sua companhia. Espero ver você na próxima aula. Um grande abraço.